humilde. Foi assim que Jesus foi morto, foi condenado, quando uma multidão desenfreada dizia: crucifica-o, crucifica-o. E aí o que aconteceu? Como um bando de loucos em coro amaldiçoado, gritaram: matem Jesus. E foi isso que o Pilatos fez. Pilatos lavou a mão e mandou crucificar a Cristo. A mesma multidão que recebeu de Jesus os pães. A mesma multidão que recebeu os peixes. A mesma multidão que recebia a cura. Essa mesma multidão clamou agora: matem o Cristo, matem o Cristo. Não devemos, de acordo com a Bíblia, em Êxodo 23, verso 3, não, Moisés, tu não seguirás a multidão para fazer o que é injusto, e não falarás falso testemunho contra as pessoas para perverter o direito. É isso que estão fazendo no país, pervertendo o direito, falando calúnias, tentando ganhar com difamações, tentando ganhar com mentiras, espalhando mentiras e batendo no peito dizendo que são honestas. Essas pessoas, na verdade, não merecem ouvir isso. Não merecem ouvir porque já estão cauterizadas na sua mente. É tão grande a ilusão que se criou no país, que há um Salvador, que há alguém melhor, que há alguém que vai salvar, que há alguém que vai acabar com tudo que está aí. Se criou a ideia tão grande e ilusória que muitos caíram nessa bobagem. Até mesmo aqueles que sofrem ameaças de que vamos invadir a favela, os próprios favelados pedindo para votarem naqueles seus algozes. Aqueles que são ameaçados não sabem nem por que estão votando naquele que ameaça. Aqueles que precisam dos direitos do trabalho, votando naquele que diz que vai tirar. É tanta ilusão, é tanta hipnose, eu diria coletiva, que nós podemos entender que o Brasil hoje passa um clima muito desagradável. Não somente um clima desagradável na política, porque hoje se você posta alguma coisa no Facebook contrária ao pensamento desta maioria, você é tido como o anticristo, você é tido como aquele que não está do lado dos fortes, você é tido como aquele que não está do lado de Deus. Deus desceu aqui na terra para dizer de quem ele está de lado? Ou são as pessoas que usam a Bíblia para te enganar, para enganar muita gente? Nós devemos esquecer esse povo que já está contaminado com a praga. Esquecer esse povo que já foi contaminado, cauterizado. Esse povo que está dominado pelos seus políticos. Esse povo que está contaminado pelos seus pastores. Contaminado pela mentira. Contaminado pelo ódio e pelo derramamento de sangue. Nós devemos ir atrás agora daqueles que ainda não foram contaminados. Devemos ir atrás daqueles que não estão contaminados com a praga do fascismo, com a praga do ódio e contaminados com a não sabedoria da história. O povo perece quando não entende da sua história, quando não entende da sua política e não entende dos seus direitos. Colocar na mão de um político a responsabilidade que é dos pais é coisa irresponsável. Agora queremos culpar a política, queremos culpar os políticos porque o teu filho se tornou homossexual. Queremos culpar o político porque o teu filho se tornou ateu. Queremos culpar o político pelas novelas que a Globo passa. Queremos culpar todos os políticos por tudo isso. E por causa que os políticos são culpados por tudo, agora eu escolho um outro político lá de dentro, que está há 41 anos na política, para tentar mudar tudo aquilo que ele e seus amigos fizeram. Ninguém pode mudar aquilo que ele mesmo fez. Ninguém pode acabar com a corrupção quando participa dela. Ninguém pode falar em seriedade quando espalha mentiras, quando a sua vida inteira foi feita na base da mentira, da locupletagem e da corrupção. Uma pessoa que vive da política não pode ser levado a sério. Uma pessoa que faz da política politicagem, que faz da política religião, não pode ser levado a sério. Essa mensagem é apenas para os que não foram contaminados com a praga. Com a mesma praga que atingiu muitos países. Com a mesma praga que atingiu a Alemanha em 1936 e levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Esta mesma praga se espalha no país. É o mesmo jeito. É um militar fracassado no meio militar, que um dia aspirou a ser alguma coisa. Entra na política, faz da política o seu meio de vida, propaga agora ao Deus e o mundo que existem os corruptos, que a democracia não é isso tudo, e agora entra prometendo salvar tudo isso. A mesma prédica, os mesmos ensinos aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial. São esses mesmos ensinos agora, colocados em prática. São os mesmos ensinos que vêm de longe, não é de agora.
A mesma prática nefasta, mentirosa, que mistura verdade com mentira, que mistura anseios da humanidade, que mistura anseios da família, transformação da família com a política. E as pessoas ovacionam, chamam de mito, chamam de tudo o que na verdade seria para Deus. E eu te pergunto, Deus está de que lado? Há quanto tempo você deixou Deus de lado para seguir os homens? Há quanto tempo você está cego e não está vendo o que está acontecendo? A Bíblia é clara em dizer, não sigam as multidões para serem participantes dos seus pecados. A Bíblia fala, sai dela, povo meu, para que não sejas praticantes das suas prostituições. Caiu a Babilônia. A Bíblia fala que a Babilônia é uma união de todas as igrejas e da política com um só objetivo. E isso eu vou ficar fora. Eu não quero participar de uma união de igrejas. Eu não quero participar de uma união da política para eleger alguém que eu não confio. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu penso como é que as pessoas podem estar pedindo um herói. Nós temos apenas um herói. Apenas um herói que foi morto por nós na cruz há muito tempo. Um herói que todos estão desprezando. Um herói que disse não matarás. Um herói que disse bem-aventurados pacificadores. Um herói que disse bem-aventurados os humildes. Um herói que disse bem-aventurado aqueles que buscam a paz. Um herói que falou, a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dá. Nós não temos que buscar nos homens a essência e toda a ansiedade que só Cristo pode dar. Esses políticos não são Cristo. Esses políticos não vão salvar a nossa família. O máximo que podem fazer é dividir o povo, é fazer com que se odeie e fazer com que o povo numa guerra. O Brasil, a última guerra que o Brasil teve foi contra o Paraguai, há muito tempo atrás. Não podemos deixar e correr o risco de entrarmos numa guerra com nossos vizinhos por uma ideologia louca de um país soberano, mas que governa, na verdade, somente para os ricos. Eu não posso aceitar que aquele que está sendo ovacionado pelos barões, pelos bilionários, pelos líderes religiosos, que sempre nos enganam, sempre tiram dinheiro de nós, prometendo salvação e um novo mundo, eu não posso seguir a este que todo mundo está ovacionando. Não é esse que o meu Cristo ensinou. Não é isso que a verdade me diz. E não é isso que a minha razão está seguindo. Eu serei contra tudo isso, porque eu acredito em um país melhor. Eu acredito que nós não estamos sendo contaminados pela praga. Levem essa mensagem para todos aqueles que não foram contaminados com a praga do fascismo, com a praga da promessa, com a praga da mentira. Nós devemos ir adiante, seguir adiante. Nesse segundo turno, não é questão de PT, não é questão de Haddad, é questão da verdade. Não é uma briga de partidos, é uma briga pelo ser humano. Não é uma briga simplesmente, somente do PSL contra o PT. Não é isso. Eu prefiro um publicano no poder do que um fariseu. Eu prefiro um samaritano no poder, que não faz o que o judeu faz, mas que faz exatamente o que a palavra de Deus disse e sempre falará. Então eu quero convocar todos vocês, que essa mensagem chegue aos brasileiros que não foram contaminados com ódio, com os brasileiros que acreditam num país melhor, com os brasileiros que querem ver essa nação sorrindo novamente, se alegrando, uma nação que já foi unida e que hoje está desunida. Uma das pessoas morreu na Bahia, sendo esfaqueado porque disse que votou contrário a eles. Muitas pessoas já estão sendo, na verdade, alvo de pichações, alvo de... por conta dessa loucura do que eu quero me armar, dessa loucura do que eu quero ver sangue. O filme 12 Horas para Sobreviver, ele retratou uma ideia do que pode ser. Quando as pessoas colocam para fora todo o seu instinto, todo o seu id, todo o seu instinto animal, dizendo, vamos matar todos aqueles que são diferentes de nós. Se você pode odiar qualquer partido, mas coloque Deus em primeiro lugar. Ame essa nação. Nós não merecemos entrar e fazer o que estamos fazendo. Agora, no segundo turno, é hora de nós nos unirmos. É hora de procurarmos as pessoas do bem. É hora de procurarmos aqueles que enxergam no ser humano, na verdade, não apenas um eleitor, mas um ser semelhante a Deus. Que olham para a pessoa não somente como aquele que pode me dar meu voto, mas como aquele que é semelhante a Cristo. A Bíblia sempre disse que é a minoria que está a verdade. E eu quero que essa minoria se torne tão grande, que vença o mal agora, nessa nova eleição.
Essa nova eleição, meu irmão, você vai atrás daquelas pessoas que estão isentas dessa praga, que estão isentas desse vírus virulento que está invadindo a cabeça das pessoas com ódio, com vingança, com sangue. Até mesmo gente que acredita na Bíblia, até mesmo gente da minha igreja, desfazendo amizades por causa de um candidato, desfazendo grandes amizades por causa de uma ideologia que nunca fez parte do Brasil, mas agora se ressurgiu. A televisão e a mídia fizeram a cabeça do povo tão grande e que agora colocam em uma pessoa a promessa de que todas as coisas vão ser cumpridas. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo surrupiados. A mente de vocês está sendo apenas uma panela vazia, onde se coloca a comida que quiser. Ou vocês vão partir para o lado do bem. Então corra atrás. Corra atrás daqueles indecisos. Corra atrás dos 20% que não foram votar. Corra atrás daqueles 5 milhões de pessoas que anularam o seu voto. Daqueles 3 milhões que votaram em branco. Vote. Vote consciente. Vá atrás dessas pessoas do bem. Daquelas que votaram em Ciro Gomes. Daquelas que não queriam a guerra. Daquelas que não queriam a violência no país. Daquelas que acham que o ser humano é pecador, sim, mas que acham que todos nós merecemos uma segunda chance. Eu não sou a favor de bandido, não sou a favor do casamento gay, não sou a favor do aborto, mas eu sou contra também todo aquele que usa dessas verdades para fazer com que a população siga outras mentiras. É misturando verdade com mentira. Eu também sou contra político que vive 28 anos dentro do Congresso e não aprende nada e não faz nada pela população. Eu também sou contra aquele político que há 41 anos está na política e nada fez e ainda assim é chamado de mito. Eu sou contra aquele que fala que o pobre é a causa da pobreza. Eu sou contra aquele que diz que uma mãe solteira é vagabunda. Eu sou contra aquele que diz que quer invadir favelas para esterilizar a nação. Eu sou contra aquele que fala contra negros. Eu sou contra aquele que fala contra índios. Eu sou contra aquele que diz que o homossexual não é gente. Eu sou contra tudo isso porque Cristo era a favor da minoria. E Cristo sempre disse: amai aqueles que vos perseguem e orai pelos seus inimigos. Se essa palavra de Deus mudou, então vote em quem você quiser. Mas se a palavra de Deus continua a mesma, mude seu voto. Não vote em alguém que promete salvar você, mas que sempre esteve do lado dos mais poderosos. Tudo o que fez foi para salvar os poderosos e não os humildes. O governo que um povo merece é o governo que governa para os mais humildes e os mais necessitados. O rico, ele é sempre rico, ele é sempre favorecido, não importa se é esquerda ou se é direita. Então, esqueça partidos nessa hora. Esqueça a ideologia de esquerda e direita. Vote em ser humano que pensa no Brasil. Vote em ser humano que pensa numa nação soberana, rica, próspera. Vote pelo seu emprego. Vote pelo seu direito. Vote pela ter liberdade religiosa. Vote pelo que você acredita ser o maior dom de todos, que é o amor. Não ao ódio, não à perseguição, não à guerra, não ao fascismo. Ele não. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado.